Assim diz a rica palavra do Senhor. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar o seu coração, no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Até aqui, meus irmãos, vamos orar. Não, vamos até o 8. O 8, essa primeira perícope aqui, versículo 7. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que andam com integridade, guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez contemplarmos as Tuas verdades. Nos capacita, Senhor, pelas nossas forças não entenderíamos nada, leríamos mesmo traduzido para as nossas línguas, mas não conseguiríamos encontrar sentido nas Tuas palavras, sem de fato o Espírito Santo nos iluminar. Obrigado por essa oportunidade, ser conosco, mais uma vez, em mais o Teu santo culto, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, fazendo uma breve recapitulação do capítulo 1, Salomão aqui, ele nos apresenta a verdadeira sabedoria e ele nos instrui, na verdade, o seu público-alvo é o povo de Israel. Ele instrui o povo de Israel como pai. E na semana passada nós vimos que Salomão, ele personificou a sabedoria. Ele diz assim, olha, se a sabedoria fosse de fato uma pessoa, como ela se comportaria? Ela clama fora da cidade, ela clama no alto do muro, ela clama na entrada da cidade. E no final nós vimos que de fato essa sabedoria é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ela já foi encarnada de fato, o verbo se fez carne, como diz o nosso apóstolo João. E o grande erro, na verdade existe um grande erro em não dar ouvidos a essa sabedoria. Na verdade o capítulo 1, a segunda parte dele mostra quais são as consequências negativas de não dar ouvido a essa sabedoria. No capítulo 2 temos um oposto aqui, temos as consequências positivas em dar ouvidos a essa sabedoria. O que acontece de bom se de fato inclinarmos os nossos ouvidos para entender a verdadeira sabedoria, o temor do Senhor. E o que é a sabedoria, irmãos? O que é a sabedoria excelente? O que é a maior sabedoria? Por exemplo, se alguém chegar para você com uma sabedoria sobre física, sobre matemática, uma sabedoria imprescindível nos nossos dias, sobre finanças, sobre investimentos, isso não deixa de ser uma sabedoria. Isso não deixa de ser uma verdade, e toda verdade vem de Deus. Já dizia Calvino, toda verdade é a verdade de Deus. Tudo o que é verdade, mesmo saindo da boca de um ímpio, ela vem de Deus. Mas existe sabedorias que de fato são limitadas. Todas essas sabedorias, elas são para o aqui, elas são para o agora. Culinária, física, investimentos, sabedorias terrenas que estão limitadas a essa vida, dentro do nosso campo de atuação. Talvez você se especialize em uma coisa tão importante para você, porque está dentro da sua profissão, mas eu de fato não tenho interesse, porque essa não é a minha área. De fato eu estou fincado ali no meu trabalho e em outra sabedoria. Mas o que Salomão nos mostra é uma sabedoria maior, é uma sabedoria que de fato ela é eterna. Por quê? Ela é uma sabedoria superior,
a todas as outras, porque ela transcende esse mundo. Ela é muito maior, ela nos leva para a eternidade. Por isso que eu não posso dizer que a Bíblia é um mero livro de história. A Bíblia, ela contém ali fatos históricos? Não. Ela tem a sabedoria de Deus. Ela é a boca de Deus para esse mundo. A Bíblia é mais, a Bíblia é superior. Versículos 1 e 2. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar o meu coração, os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, esse é um livro superior. Olha, se você de fato, olha os verbos que ele usa aqui, se você aceitar essa palavra, se você guardar, se você der ouvidos, se você inclinar, são todos verbos aqui, inclinar não só os seus ouvidos, inclinar o seu coração. Aí de fato você vai entender essas verdades, entender que essa palavra não é ultrapassada, que essa palavra não precisa ser atualizada, como muitos estão pregando atualmente. O meu livro de história, irmãos, que eu trabalho com os meus alunos, ele está atualizado, mas daqui a 50 anos ele é praticamente inútil. Ora, por quê? Porque muitas coisas se descobrem em história todos os anos. E todos os anos praticamente esses livros são atualizados. Coisas novas, coisas que de fato interessam ali, atualizações que o meu livro hoje, daqui a 50 anos, ele não pode mais ser usado. A palavra de Deus não é assim. Daqui a 50 anos o meu livro de história vai ser inútil, vai ser ilimitado, vai ser ultrapassado. Jamais assim com a palavra de Deus. Diante dessa verdade, Salomão vai dizer: guarde essa palavra no seu coração. Seus ouvidos, isso é pouco, incline o seu coração. Se entregue a essa verdade, aplique essas maravilhosas verdades. Versículos de 3 a 5. Sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar sabedoria como a prata e a procurar, como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Salomão fala de busca, mas veja como a busca do texto é uma busca intensa. Você precisa gritar por entendimento, você precisa pedir por inteligência. É como um bebê que ele está chorando porque ele precisa se alimentar, ele precisa de leite. É como um mendigo que ele precisa de comida urgentemente, ele está precisando, senão ele vai morrer de fome. A gente não tem noção do que é morrer de fome. A gente diz, eu estou morrendo de fome, mas o que é de fato morrer de fome? É você precisar urgentemente daquilo, senão isso vai nitidamente comprometer a sua saúde. É você desejar isso mais do que tudo. Clame por entendimento, grite por entendimento. É entender que essa hora que estamos aqui é uma hora preciosa, porque é uma hora que estamos bebendo essas verdades. Versículo 4, é como um tesouro que é precioso, mas está escondido. Matthew Henry, ele é categórico nesse comentário. Ele vai dizer assim: sabedoria divina é como se fosse um remédio testado e aprovado por Salomão. E ele compara essa passagem com Eclesiastes, que é do mesmo autor. Ele nos diz que em Eclesiastes é o completo oposto disso. Porque Salomão, ele vai dizer em Eclesiastes, não adianta você procurar alegria em bebida, em sexo, em edificações, em realizações pessoais, em festas. Você não vai achar. E ao contrário de Eclesiastes, Salomão está dizendo, procure a sabedoria. Peça a Deus e você vai encontrar. Nas outras coisas que são passageiras,
Você não vai encontrar alegria isso se você colocar essas coisas como centro da sua vida. Ele frustra qualquer rei depois dele que busque qualquer alegria nesta terra. Ele vai dizer, você não vai achar. Mas porque aqui é o oposto? Porque aqui, se você achar e se você buscar o temor do Senhor, você irá encontrar. Se você procurar, você irá encontrar. Você vai entender a sabedoria. Tem muito isso nesse capítulo, né? Olha, se você fizer isso, versículo 2, né? Se você der ouvidos, versículo 4, se buscar a sabedoria, aí tem muito também, então você vai encontrar, versículo 5, então você entenderá. Se você fizer, se você buscar, você vai entender, você vai compreender. Versículo 6, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Além de Deus possuir a sabedoria, Ele é aquele pai que fornece a sabedoria aos seus filhos. Tiago 1,5 vai dizer, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. Salomão literalmente pediu sabedoria a Deus e Deus o deu. E isso é um grande encorajamento. Sabedoria para entender, sabedoria para passar. Deus é esse professor, Deus é esse pai, que de fato Ele faz isso. Alguns aqui já passaram pela universidade e outros vão passar. Tem professores e professores na universidade. Tem aquele professor que você sabe que ele sabe muito. Ele só não sabe passar aquilo que ele sabe. Ele não tem esse talento, e é um talento que o professor tem que ter. Não só basta ele saber para si, ele precisa entender como é que ele vai passar aquilo. E você sabe que o professor sabe pelos artigos que ele tem, pelas coisas que ele publica, pelas coisas que você lê dele, mas uma aula dele é terrível, porque ele não preparou essa aula. Tem uns que sabem passar, sabem muito e sabem passar. Esse é o respiro para os alunos, principalmente na hora da prova. E tem aqueles que sabem muito, mas eles não têm interesse de passar. Não tem interesse nenhum. Tem professores que eles fazem assim, você pergunta uma coisa específica, eles dizem assim, vai na biblioteca, na ala tal, pega o livro tal, e na página tal tem a resposta. Ah não, é porque ele está desafiando você a pesquisar. Não, ele está dizendo até a página, não é para desafiar a pesquisar, é porque ele não quer responder. Ele não tem esse interesse em passar, em ensinar. Ele negligencia aquilo ali. Mas o Senhor não é assim, irmãos. Ele sabe tudo. E Ele mastiga o assunto para nós. Ele professa que sabe tudo. Ele é o que sabe mais. E Ele dedica tempo para preparar uma aula para os seus filhos, para os seus alunos. Se você pedir conhecimento, aquele que é o próprio conhecimento, que é a própria sabedoria, e isso emana dele, Ele irá dar. Peça a Deus. Versículos 7 e 8. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que andam com integridade, guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos. Ele reserva, os retos são os santos, são os crentes. Essa é a verdade aqui. Ele reserva essa sabedoria que nós chamamos na teologia de sabedoria de revelação especial. É uma sabedoria específica. O ímpio pode saber de física, o ímpio pode saber de matemática, pode ser um grande matemático, um grande físico. Mas tem uma sabedoria que ela é especial, que ela é a maior de todas. Essa é reservada para os retos. E a gente viu no sermão anterior
onde está escondida essa sabedoria? Colossenses 2 vai dizer que ela está escondida em Cristo Jesus. Salomão nos diz aqui que é escudo para nos conservar, para conservar o caminho dos santos. E ainda no versículo 9, acompanhe comigo, ele vai dizer: então você entenderá a justiça, o juízo e a equidade, todas as boas veredas. Veja, é interessante porque é um trabalho de busca. Você não é convertido e agora você é sábio. Agora eu sou sábio, agora eu tenho todo o entendimento de Cristo. Não é só você vir aqui na frente, como algumas pessoas fazem, e agora você é completamente sábio. É só andar com a Bíblia debaixo do braço. Não. É algo que a gente precisa buscar, insistir. Muitas vezes a gente vai cair, aí a gente levanta de novo e tenta de novo. Deus não chamou a gente para inércia. Deus chamou a gente para orar, para clamar. Você só clama se você orar. Então você precisa orar, você precisa pedir ao Senhor. E assim a gente vai, de fato, praticar essa sabedoria. Porque as ações que Cristo fez, a gente vai começar a aprender, a aplicar e a imitar nas nossas vidas. E é isso que, de fato, vai impactar o mundo. Impactar no sentido positivo e negativo para eles. Alguns vão se sentir edificados e atraídos com a sua ação, que reflete a de Cristo, e outros vão ficar escandalizados. Outros vão lhe chamar de radical. Outros vão querer lhe escantear. De fato, quando a palavra ela é praticada, é assim que acontece. A gente não deve ter vergonha disso. Eu falei isso lá na aliança, falando sobre a história de Esté. Muitas vezes a gente fala da nossa igreja, né? Que igreja você faz parte? Parece uma seita, né? Quando a gente vai falar, né? Não, eu sou da igreja presbiteriana. É um negócio aqui, assim, que você não quer entrar em detalhes. Parece que você é um maçom, né? Alguém que é de uma sociedade secreta. Não, tem orgulho de dizer: eu sou da igreja presbiteriana. Ah, vocês acreditam em predestinação? O que é predestinação? Saiba o que é predestinação. Aprenda a debater essas coisas. Tinha uma pessoa, eu não vou dizer nem o lugar que eu vou dizer, para não comprometer, né? Ele chegou para mim e disse assim: eu guardo a terça. Do nada. Estava tomando café. Do nada, eu guardo a terça. Aí eu engoli o café, fiquei calado, esperei ele falar. Né? Por quê? Porque todo dia é dia do Senhor. Eu adoro essa, né? Todo dia é dia do Senhor. Você guarda o domingo ou eu guardo a terça? Aí eu disse: não, você está errado. Aí começa o debate, né? Eu podia simplesmente ficar calado e deixar para lá, mas não, você está errado. Todo dia é dia do Senhor, mas tem um dia que Ele separou para você adorar Ele. Esse dia era o sábado e agora é o domingo. Se você não faz isso, você está errado. Aí começa o debate. Tem orgulho disso. Tem orgulho de defender os mandamentos do Senhor. Tem orgulho de defender o Evangelho do Senhor. Deus não deu essa sabedoria para você ficar guardando. É para você passar. Às vezes a gente tem uma passagem aqui complicada. E qual é o grande desafio? O desafio é: como eu vou passar isso de forma simples para a igreja? Como eu vou passar isso de forma detalhada para a igreja e simples, para que as crianças entendam, para que aqueles que estão crescendo comecem a entender. Esse é o grande desafio. A partir do versículo 10, irmãos, até o versículo 22, ele vai continuar falando desses benefícios, de você ouvir essa sabedoria, só que de forma mais explícita. Veja o versículo 10. Porque a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será guardado à sua alma. Veja como isso combina com Jeremias 24:7. Eu separei aqui para ler para os irmãos. Diz assim: eu lhes darei um coração para que me conheçam, para que saibam que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o coração. Essa sabedoria, ela tem que entrar no coração
É um coração que literalmente Deus ele diz assim, eu vou lhe dar um novo coração, porque esse seu coração ele é de pedra. Eu vou lhe dar um coração de carne, um verdadeiro coração. Saibam, para que vocês o quê? Para que vocês saibam, para que vocês percebam que eu sou o Senhor. A gente fala muito essa expressão, não é? Cristo é o Senhor. Deus é o nosso Senhor. O que é que significa eu dizer que Deus é o nosso Senhor? Ele é o nosso Senhor. Nós falamos isso nas pregações, nos cultos. Quando eu digo que Ele é o nosso Senhor, eu estou dizendo que Ele é o nosso chefe. Essa é a ideia. Deus, Ele é literalmente o nosso chefe. E quem é o nosso chefe na área terrena? São aquelas pessoas que nós queremos agradar. Nós queremos fazer o quê? Quando o chefe passa, a gente quer mostrar serviço para o chefe. O chefe diz que tem que estar com o crachá e a farda, e o chefe vai fazer uma visita no setor, então nesse dia, eu posso até não usar muito o crachá, mas nesse dia eu vou estar com o crachá. Né? Eita, eu estou passando na sala do chefe, entra na sala do chefe, mostra serviço para o chefe. Mostra que você está trabalhando. Mostra que você, como eles dizem, né? Veste a camisa. Parabéns porque você veste a camisa. É o papo de todo chefe. Somos uma família, né? Aqui nós somos uma família, não se engane. E você quer mostrar todo esse empenho e toda essa dedicação. Mas entenda, existe um interesse aí por trás. Você não quer mostrar muitas vezes essa dedicação porque o chefe ganhou o seu coração. É porque tem uma coisa chamada salário. E você precisa dele. É porque tem uma coisa que existe chamada manter o emprego. E você precisa dele. Muitas vezes o nosso relacionamento com o chefe é um relacionamento de interesse. Você só quer mostrar serviço mesmo. Você não gosta do chefe. Você diz que gosta dele. Você ri das piadas dele. Mas é só um interesse. Essa não é uma relação saudável entre empregado e chefe. Não sejam assim. Mas eu estou dizendo que geralmente acontece. Infelizmente. Entendam, irmãos, muitas vezes a gente quer tratar Deus como nosso Senhor nesse sentido de chefe. A gente quer mostrar serviço para Ele. A gente quer pegar essa sabedoria e mostrar o quanto a gente é proativo na igreja. E amar Ele pelas coisas que Ele pode nos dar. E não pelas coisas, não pelo que Ele é. Pelas coisas que Ele pode nos dar e não pelo que Ele é. Esse não é um relacionamento saudável que você irá manter com o Criador. Não trate o seu chefe dessa forma e não trate o Senhor Jesus dessa forma também. Repare o contraste com a vida do ímpio, irmãos. Tem uma adversativa no último versículo desse capítulo 2, que vai dizer assim: mas os perversos serão eliminados da terra e os infiéis serão dela arrancados. É como se fosse um ceifeiro, irmãos. Aqui essa é a ideia. Eu tenho o ímpio que ele tem raízes nessa terra. E esse ceifeiro, ele é tão forte que ele pega essa planta cheia de raízes, essa planta má que está acabando com o solo, e ele arranca com a sua força. Aquilo ali é difícil de fazer, mas esse ceifeiro, ele é muito forte. Ele tira e essa raiz vem com areia, vem com tudo. É assim que Deus irá fazer com o mal dessa terra, Ele está dizendo. Ele irá arrancar os infiéis da terra. Ele irá arrancá-los. É como se eles se achassem o dono da terra. Esse ceifeiro vai pegar a sua mão e ele vai tirá-los com força. E vai vir raiz, e vai vir areia, e vai vir tudo. Essa é a força do ceifeiro. Eu vou extraí-los dessa terra. A primeira consequência dessa sabedoria entrar no meu coração é o versículo 10. Ela será agradável à minha alma. Outros benefícios, versículos 11 e 12. O discernimento o guardará e o entendimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. Essa sabedoria vai lhe dar proteção.
ela lhe reveste de proteção. Versículos 13 a 15. Dos que abandonam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, dos que têm prazer em fazer o mal e se alegram com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam em seus caminhos. Como ele diz aqui, o ímpio ele tem alegria em fazer o mal, ele anda junto com o mal. Essa sabedoria vai te livrar dessas companhias. A sabedoria divina faz a gente parar de ter interesse, irmãos, em andar com essas pessoas. É estranho a gente ver isso em algumas pessoas da igreja, como elas querem andar e ter relacionamento e serem amigas de ímpio. Como elas têm tanto interesse, isso é estranho. Comece a policiar isso da sua vida. É impossível você não ter um relacionamento com pessoas aqui na terra. Pode ser o seu chefe, pode ser aquele que você... pode ser uma pessoa que é empregada sua, pode ser uma pessoa na sua empresa, pode ser uma pessoa que você de fato não tem como evitar, você tem que se relacionar. Você não vai deixar de falar com essa pessoa. Mas tem gente que quer ser amigo, tem interesse, faz de tudo para isso, se dá bem, é com as pessoas de fora da igreja. Não é normal você se dar bem mais com as pessoas de fora da igreja. Tem alguma coisa errada aí, você está sendo seduzido por essa sabedoria que não é a sabedoria divina. É uma sabedoria estranha à palavra de Deus. Ele está dizendo, ó, justamente essa verdadeira sabedoria te afasta disso, te protege disso. Você começa a olhar e dizer, essa conversa não está correta não. Não, isso aqui não tem nada a ver com a palavra de Deus. E isso é uma conversa para quem realmente não quer obedecer o mandamento. Aí começa com essa conversa. A palavra, a verdadeira sabedoria vai te dando essa iluminação. Versículo 16. A sabedoria também o livrará da mulher adúltera, da estranha, que lisonjeia com palavras, que abandona o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. É a figura da mulher adúltera. Isso é muito usado por Salomão e isso é muito usado pelos profetas também. Sempre a idolatria do povo de Israel sendo aqui comparada a um adultério. Olha, vocês me traíram, a ideia de você de fato trair o Senhor. A verdadeira sabedoria lhe livra do adultério. O ídolo, ele tem essa figura interessante que Salomão vai repetir várias vezes em Provérbios, dessa mulher adúltera, porque a mulher adúltera é essa que lhe traz uma novidade, é uma nova aparência, é uma nova conversa, e você é seduzido por isso. Onde isso vai dar? Versículo 18, porque a casa dela se inclina para a morte, e as suas veredas conduzem para o mundo dos mortos. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não encontrarão as veredas da vida. Se você se encantar com essa sabedoria, como um amante se encanta pela mulher adúltera, você irá morrer. E ele não está falando de uma morte meramente física, ele está falando de morte e morte eterna. Não caia na conversa, é você cair nessa nova ideia que estão falando, nessa nova forma de cultuar, nesse novo jeito que está atraindo mais pessoas. Você pode ver, existem as modinhas nas igrejas. Igrejas que dão mais gente, aí tem aquele estilo, daqui a 10 anos vai mudar, irmãos. Aí tem uma nova moda agora, um estilo de igreja diferente. E as pessoas começam a adotar isso. Elas viram refém. Ah não, é porque tem esse tipo de tecnologia na igreja e toda igreja tem que ter agora. Elas ficam refém a essas coisas novas que vão surgindo. Não fique dando ouvidos à mulher adúltera, a essa sabedoria que ruma para a morte. Versículos 20 e 21. Tendo a sabedoria, você andará pelo caminho dos homens de bem e guardará as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Você que anseia o céu,
ali não é o caminho dos ímpios. Quem se mete com o adultério e permanece nele, o adúltero, nas suas idolatrias, não herdará a terra santa. Aquele que vive no mal, pratica o mal, gosta do mal e fica tentando negociar isso com Deus, é caminho de morte e morte eterna. A adversativa no versículo 22, mas os perversos serão eliminados da terra e os infiéis serão arrancados. Aqui o eliminados não é no sentido de aniquilacionismo. Muitos usam essa passagem para dizer, olha, o ímpio não vai para o inferno, ele vai ser aniquilado. Esse eliminado não tem esse sentido. Acreditar que o ímpio vai ser aniquilado, de fato, é uma heresia. A ideia aqui é a derrota deles. Eles serão mortos pelos filhos na figura aqui da segunda vinda de Cristo. Mas, de fato, o destino deles é o inferno, que é um tipo de morte que nós dizemos na teologia. É a morte eterna. É como se ele estivesse morrendo eternamente. Mas não é que ele vai simplesmente ser eliminado. É só a gente observar, irmãos, como aqueles que tentam tirar a terra do outro. Os cananeus, a terra não era deles. A terra foi o Senhor que deu a eles. Mas eles possuem a terra e eles dizem, a terra é nossa. O que é que o Senhor faz? E vimos no livro de Josué, o Senhor extrai aquele povo da terra. Eles criaram raízes fortes, mas cada batalha de Josué é uma resposta. Ele extrai esse povo. Deus está dizendo, a terra é minha e eu dou a quem eu quiser. Você não pode possuir o que é meu. O mundo é de Deus, tudo é de Deus. Ele vai pegar esse mundo e ele vai extrair o ímpio. E ele vai renovar o mundo com fogo. Esse é o nosso Deus. Esse é um Deus que é poderoso e que a terra é dele. Veja, por exemplo, o contexto de Israel. O que a mídia ela costuma dizer? Ela costuma dizer que lá moram hoje os judeus e os palestinos. É interessante essa expressão palestino. Quem é palestino? É quem mora na Palestina. O judeu não mora na Palestina? Mas ele não é palestino, ele é judeu. Quem a mídia se dirige como palestinos? Os árabes. Os árabes são os donos da terra. E aí vieram os judeus. Não, todos ali, se está morando ali, é palestino. E o judeu, irmãos, é o palestino nato. Esse é o verdadeiro palestino. Quando você pensa em palestino, você não pensa em judeu. Mas esse é o verdadeiro palestino, porque ele é o dono da terra. Porque Deus deu a terra ao judeu. É interessante essa rivalidade. A gente não sabe de fato, eu não posso aqui usar essas profecias para dizer, não, esse povo vai ser extraído, e os judeus vão tomar toda a terra. Esse texto não fala sobre isso, e outros que muitos dizem que falam, não falam. Mas, pegando esse exemplo, a terra é de Deus. O que é que o ímpio geralmente faz? A terra é minha. Eu vou possuir essa terra. Deus vai lá e extrai, para mostrar que a terra não é deles. Essa é uma grande rixa, uma rixa histórica, uma terra que de fato é muito disputada. Como um pai, irmãos, ele pode ter coragem de apenas ensinar coisas terrenas para o seu filho, de usar tanto a sabedoria que está clamando no alto do muro, na entrada das cidades, e ele pega essa sabedoria e o filho cresce acreditando que o fim principal do homem é ter sucesso financeiro. O fim principal do homem é você se dar bem na vida. Nada contra você ter sucesso financeiro, nada contra você se dar bem na vida. Isso de fato pode acontecer, mas entenda que se isso acontecer é bênção de Deus. E o Senhor nos sustenta, mas esse não é o nosso foco principal aqui na terra. É nós de fato glorificarmos a Deus. Existem coisas mais urgentes. É essa sabedoria divina aqui. Acima de qualquer sabedoria que você venha aprender nas escolas. É a sabedoria da palavra de Deus.
E existem pais que estão literalmente tampando os ouvidos dos seus filhos, porque eles também desprezam essa sabedoria. Eu, de fato, irmãos, irei me estender só mais um pouco nos 6 primeiros versículos do capítulo 3, porque ele, de fato, conclui esse raciocínio, e no próximo domingo a gente começa a partir do versículo 7 do capítulo 3. Diz assim o versículo 1 do capítulo 3: Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos. Meu filho, ele repete muito essa expressão, irmãos, meu filho. Ele fez isso muito no capítulo 1, e ele agora faz de novo. Os comentaristas dizem que é como se fosse uma ênfase aqui. Eu falo para minha filha, fulana, olha, não faça isso, Isabel, não faça. Aí eu digo, minha filha, pare com isso. Essa ênfase é de fato ela entender. Quando eu digo minha filha, toda vez que ele diz meu filho, ele quer que você pare para observar essas verdades. E por que ele é tão... E vocês vão perceber isso. Salomão é muito repetitivo em Provérbios. Ele falou sobre a sabedoria, daqui a pouco ele fala a mesma coisa. Ele repete e ele vai e ele repete. E você vai dizer assim, algumas pessoas até me questionaram, disseram, olha, vai pregar em Provérbios, tem muita coisa repetida. Eu digo, de fato. Aí a gente vai repetir para a igreja. Se Salomão está repetindo, é porque é para a gente repetir para a igreja, não tem problema. E vejam, irmãos, por que tanta repetição? Matthew Henry responde. Matthew Henry vai dizer assim, é porque estamos batendo em portas fechadas. O pai, ele faz isso, não faz não? Ele lembra e ele ensina de novo, e ele lembra, e o menino faz errado de novo, e ele tem que ter a paciência de ensinar mais uma vez. Porque você tantas vezes fala com o seu filho, fala com a sua ovelha. Tem ovelha que você fala uma vez e acabou, nunca mais você vai ter problema com isso. Tem ovelha que é de novo, e de novo, e de novo. Por quê? Porque é natural desobedecer. Obedecer não é natural. Obedecer não é fácil. Aí ele obedece. Você falou, gritou, reclamou, ele obedece. Aí ele vai lá, daqui a um tempinho, ele faz de novo errado. Aí você vai lá, tem que ensinar de novo. Versículo 1, meu filho, não se esqueçam dos meus mandamentos, e que o seu coração guarde os meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos. Esse é o problema. Não se esqueça, guarde. Por quê? Porque o pecado faz a gente esquecer. Veja, ele poderia muito bem tratar o povo como súditos. Ele é o rei de Israel. Ele poderia dizer assim, vocês são meus súditos, me ouçam. Eu sou um rei sábio, me ouçam. Por que que ele se dirige para o povo? Porque ele escolhe esse tipo de autoridade. Um pai e filho. E não um rei, já que ele é rei de fato. Porque o pai, ele é a maior autoridade que alguém pode ter o privilégio de ter. Por isso que 80% das vezes na Bíblia o Senhor se dirige como nosso pai. Ele é o nosso pai, ele é essa grande autoridade, versículo 2, porque eles aumentarão os seus dias e lhes acrescentarão anos de vida e de paz. Só o Senhor, nosso Deus, pode nos proporcionar isso. Quando ele fala dias aqui, ele remete a algo mais breve. Ele vai lhe dando dias e dias e dias, e esses dias vão somando-se em anos. Eu lembro agora de um provérbio que muitas vezes as pessoas geralmente falam no ano novo, né? Provérbio mundano, que ele diz assim, o que é que você quer para esse ano? Saúde e paz. E o resto a gente corre atrás. Só que essa pessoa, geralmente, ela é ímpia. Como é que essa pessoa pode achar, cogitar, possibilitar, pensar na ideia de achar paz sem Deus? Como encontrar paz? Como ter paz? Um detalhe, é saúde e paz. Um detalhe, é uma coisa que depende muito de você. Saúde e paz. E o resto a gente corre atrás. Nem o resto a gente corre atrás. É isso que a palavra de Deus diz.
versículos 3 e 4. Não deixe que a bondade e a fidelidade abundem em você. Amarre-as ao pescoço e escreva na tábua do seu coração. A fidelidade, né, e a bondade, elas são tão preciosas que você deve amarrar com você. É isso que ele está dizendo. Amarre, porque pode escapar e você pode perder. Não fique segurando com a mão. Amarre no seu corpo aquilo que é muito. Você deve se amarrar àquilo ali. Versículo 4. E você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. É interessante essa expressão no versículo 4. Você vai encontrar boa compreensão. E o mundo é o oposto disso, irmãos. O mundo é o oposto da boa compreensão. Um líder que você trabalha com ele, você não compreende ele. Ele disse uma coisa, mas ele é totalmente irônico. Você não sabe o que ele disse, você não sabe o que ele quis de verdade. Como é difícil trabalhar com uma pessoa dessa. Como é difícil você conviver com uma pessoa que ela é cheia de picuinha, de ironia. Ela não diz a você se ela está chateada, se ela não está. Ela não é transparente com você. Essa não é uma característica de um cristão sábio. Eu devo ser uma pessoa bem compreendida. Você sempre deve se preocupar com o que as pessoas acham de você. Você deve entender, veja, se elas estão escandalizadas porque você está pregando o Evangelho fielmente, porque você está seguindo a palavra de Deus e elas estão contra isso, isso vai acontecer, isso é normal. No mundo nós vamos ser perseguidos por isso. Não é esse incômodo que nós devemos nos preocupar, e sim prosseguir nisso. Mas porque você é uma pessoa irônica, porque você é uma pessoa politicamente incorreta, porque você é uma pessoa que as pessoas não gostam de estar perto, por causa do seu jeito, eu preciso mudar isso. Eu preciso ser uma pessoa transparente. Eu preciso realmente entender que as pessoas me compreendem. Salomão, ele nos fala de uma vida onde as pessoas já de cara saberão quem você é. Você é fielmente transparente. Seja uma pessoa bem compreendida. Seja uma pessoa clara naquilo que você quer. Seja uma pessoa sem máscara. Ser claro com o outro. E seguir a verdadeira sabedoria. Isso faz toda a diferença. Veja os benefícios que ele traz. E para nós concluirmos versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. A gente é treinado a confiar até certo ponto. A gente é treinado a confiar, mas eu vou dar um prazo para a pessoa. Se ela não fizer, eu mesmo faço. Eu não tenho paciência, não. Eu sei que é aquilo que ela tem que fazer, mas também tem um limite, né? A gente é treinado assim. Deus exige uma confiança completa. Você vai confiar em mim de todo o coração. Não dê espaço para o que você acha. Cuidado com o engano do seu coração. Por isso, meus irmãos, que muitas vezes vem a provação. Por isso que Deus propositalmente muitas vezes deixa você sem opção nenhuma. Você tinha algumas garantias ali, Ele tira tudo. Para quê? Para você confiar. Agora ou você confia ou você confia. Que agora você não tem nada. Deus faz isso para nos provar e para nós amadurecermos. Concluindo, irmãos, se você nunca teve um pai presente, ou um pai que era até presente, queria ser presente, ou fazia de tudo para isso, e de fato era, mas ele não tinha essa sabedoria para passar para você. Ele não tinha essa instrução, ele era muitas vezes desprovido de ensinamento bíblico. Saiba que você está aqui hoje, porque você tem um Pai Celestial que não desamparou você, que não desampara você, que está sempre com você em todos os momentos. Você tem esse exemplo agora de pai,
e pode proporcionar, olha que privilégio, uma educação bíblica para os seus filhos, para as pessoas que Deus colocou no seu caminho, para as pessoas que você tem que discipular, seja como um professor, seja como alguém que instrui, seja como um pai. Você sempre tem que ensinar alguém, você não está livre disso. É engraçado porque na cultura de hoje, pouco se escuta, irmãos. Rapaz, isso meu pai me falava tanto. Ah, meu pai sempre me dizia. A gente está ouvindo isso muito pouco. A gente ouve mais, rapaz, eu vi naquela série isso que fulano falou, não porque aquele herói tal, não porque o meu psicólogo sempre diz isso, não porque aquele livro de autoajuda que eu estou lendo está sempre me dizendo isso, não porque a minha babá sempre diz isso, a mulher que trabalha lá em casa, ela sempre faz isso. As pessoas estão baseando a sua vida em livros de autoajuda, em personagens de filme, em babá, na secretária de casa, porque no fundo foi a babá que lhe criou. Foi a secretária de casa que lhe criou. Nada contra a babá, nada contra a secretária de casa. Mas elas não podem criar os nossos filhos. Elas têm uma função para fazer ali, mas elas não podem ser as mães e os pais dos nossos filhos. As pessoas estão se baseando no que os influencers estão dizendo, no que os ditos populares dizem, nos provérbios do mundo. E nós temos sabedoria bíblica, sabedoria aqui que vem do alto, revelação especial, tesouro do Senhor, para passar para os nossos filhos. E os pais estão saindo cada vez mais de cena da criação dos seus filhos. Salomão é repetitivo, massivamente repetitivo, propositalmente repetitivo, porque ele é um pai que está instruindo os filhos. E os benefícios da verdadeira sabedoria, irmãos, vai nos fazer aqui, como no versículo 6, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará, Ele endireitará as suas veredas. Considere o Senhor. Só Ele é capaz de endireitar. Como somos tentados, irmãos, a tomarmos as nossas próprias decisões. Mas o Senhor nos diz, você não vai obter a consequência da boa sabedoria dessa forma. Qual é o segredo? É uma velha aplicação que eu tenho certeza que você já ouviu. O que Cristo faria no meu lugar? É observar os mandamentos, é você crescer no conhecimento do Senhor para aprender os mandamentos do Senhor, os preceitos e praticá-los e lembrá-los e colocá-los como um colar de fato, pendurar no seu pescoço. Devem estar em todas as nossas escolhas e assim vamos andar seguros. Cristo é o caminho, irmãos. Nos apeguemos no temor do Senhor. Amém. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela sabedoria bíblica, por esse tesouro que o Senhor nos deixou. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu amparo em nossas vidas. Nos abençoa, nos capacita nessa noite. É isso que nós pedimos e agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.